O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, pela web Rádio Ativa Comunicação e também pela nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita Batatais. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? É uma das respostas que Jesus dá aos discípulos que estavam na barca. Essa foi a resposta, essa foi a reação de Jesus diante dos discípulos que estavam apavorados. Gritaram, dizendo para Jesus os salvar, pois eles estavam perecendo, morrendo. Será que coisa parecida já não aconteceu conosco também? Em nossas vidas, em nossa vida particular, quem de nós já não aconteceu algo que deu medo, algo que parecia que iríamos morrer, diante de uma situação aterrorizante, gritar, pensar, murmurar, dizendo as mesmas palavras que disseram os discípulos diante do perigo da tempestade. Seja, às vezes, um carro descontrolado vindo em nossa direção, seja até mesmo um prédio desmoronando, seja uma tempestade, sejam às vezes grandes raios, trovões apavorantes, seja um assalto, um tiroteio ou um animal, nós passamos por momentos de medo. São situações em que as nossas vidas que nos faz sentir como uma formiguinha, ou uma coisa parecida. E muito dependentes do poder do Criador. Às vezes, nós, quando passamos por aquela situação, dizemos: foi por Deus, só por Deus. E é nesta hora que muitas vezes nós recorremos a Deus. Nesta hora em que nós lembramos de Deus e pedimos socorro. E o interessante é que a maioria das pessoas só se lembra da proteção do Pai Celeste, Deus, nessas horas. Nas horas, como diz lá no sul, na hora que o bicho pega, em que parece que o mundo vai desabar sobre nossas cabeças, a gente volta para Deus. É bom e necessário também nessas horas chamar por Deus, sim. Porém, é muito importante, é muito mais importante clamar, louvar a Deus,
nas horas em que o mar está calmo, que as ondas estão tranquilos, nas horas de alegria, de saúde, na hora da segurança. Eu estava vendo uma imagem hoje, quando eu estava preparando o evangelho de hoje, lá na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. O mar avançou com as ondas quase 3 metros, 2,5 metros, e toda a onda do mar atingiu a orla marítima lá de Camboriú, água até na porta dos prédios, das casas, veio até a areia para a avenida principal. Então é nessas horas da agitação, e alguém que estava filmando dizia assim: meu Deus, como pôde acontecer tudo isso? E é nesta hora em que as coisas, muitas pessoas clamam por Deus. É assim que age o cristão, não é? Na hora da dificuldade nós temos que clamar por Deus. E o cristão autêntico é aquele que louva, que reza, que busca Deus em qualquer circunstância. Ele pensa em Deus a todo instante do seu dia. Ele fala com Deus mais vezes que os demais durante o seu dia e também durante a noite. Por que que Deus deve estar presente em nosso pensamento, predominante nas 24 horas por dia? Jesus respondeu aos discípulos: por eles terem ficado apavorados com a ameaça da tempestade. Quantos de nós, mesmo os mais devotos, já não ficou em pânico diante de uma grande ameaça da nossa vida? Na hora em que você vai fazer um exame delicado, que tudo pode acontecer, o que nos vem à mente? O medo e a insegurança. Nós também, assim como os discípulos daquela barca onde estava afundando, Jesus foi acordado pelos discípulos que estavam apavorados. Somos fracos também na fé. Nós ficamos apavorados diante de situações, como eu já citei, de incêndios, assaltos, e é exatamente nessas situações que a nossa fé deve falar mais alto. Pois se somos cristãos, se depositamos a nossa confiança em Deus, nestes momentos devemos sim correr atrás de uma solução, procurar a rota de fuga, nos proteger, porém não devemos esquecer de clamar, de chamar de Deus, de chamar a Deus nesse momento, aquele que vem nos salvar, aquele que nos vem acudir. E isso acontece também com o nosso interior, com o nosso coração. Às vezes parece que está tudo de cabeça para baixo, que nada está dando certo. É nossa hora em que você também tem que gritar, pedir socorro a Jesus. É Jesus que nos acalma nas tempestades da nossa vida. As tempestades da nossa vida são o desespero daqueles que foram, às vezes, despedidos pelos patrões, o desespero daqueles que viram o fim do seu casamento, tendo filhos para criar sozinha ou sozinho, o desespero daqueles que tiveram suas casas invadidas por ladrões, o desespero daqueles que perderam um ente querido da sua família e que agora tem que seguir a vida. Ficamos apavorados. Quando essas tempestades chegam, desabando tudo, às vezes mudando o percurso da nossa vida, a nossa atitude, a nossa reação diante do mar revolto, da situação da vida, vai depender unicamente e exclusivamente da nossa fé. Se realmente tivermos a fé, depois da destruição, mesmo doloridos, tristes, sofrendo muito, sabemos que tudo vai passar. E com calma, de quem sabe que alguém tem o poder sobre tudo, nunca dorme.
Jesus estava ali naquela barca com os discípulos, mesmo dormindo, ele estava olhando para os seus discípulos. E esse alguém também não nos abandona. Esse alguém, ele cuida de nós, ele está sempre do nosso lado. Ele, na hora da ventania, como na hora da calmaria, hora em que devemos agradecer por estarmos vivos, na hora da calmaria, bem como na hora da agitação. Ele está sempre conosco. Que nós possamos pedir ao Senhor que acalme o nosso coração, as nossas tempestades e, acima de tudo, possamos ficar tranquilos, pois Jesus está sempre conosco. Ficar com medo, nós ficamos. Nós sabemos que somos frágeis, mas que nós estamos nas mãos do Senhor. E que Deus nos abençoe e fortaleça diante das nossas tempestades, diante das nossas dificuldades. Que a fé seja o motivo para prosseguirmos a caminhada.